Bem, pessoal, nessa gravação eu vou estar resolvendo essa questão B7 na nossa lista 4 de brinquedos, tá certo? Essa questão que é uma questão do vestibular 2011.2 da URCA, onde a mesma diz o seguinte: seja A o ponto de coordenadas 1 e 1, B o ponto de coordenadas 2 e 3 e C o ponto de coordenadas 3 e 2. Os vértices de um triângulo, a altura relativa ao lado AC é, logicamente, a altura relativa ao lado AC do triângulo, certo? E é claro, pessoal, que para resolver essa situação, o ideal é a gente ter uma representação de um triângulo que tenha esses vértices, por mais que essa representação que eu coloquei aqui não seja exatamente igual à representação que provavelmente nós teríamos se destacássemos esses 3 pontos no plano cartesiano, tá bem? Mas para o nosso objetivo, que é simplesmente ter uma orientação do que nós devemos fazer para resolver essa questão, esse triângulo aqui tá bom demais, tá certo? Olha só então. O que nós queremos? Nós queremos a altura relativa a esse lado AC aqui, certo? E aí vem a pergunta: o que é a altura relativa a um lado de um triângulo? Tá bem? A altura relativa a um lado de um triângulo nada mais é do que a distância do vértice oposto a esse lado. No caso, o vértice oposto a esse lado AC é esse vértice B. Ó. Então, a distância desse vértice B para a reta suporte do lado AC, certo? A distância do vértice B para a reta suporte do lado AC é o que nós chamamos de altura relativa ao lado AC do nosso triângulo. Em outras palavras, tá aí, ó. Essa linha pontilhada que faz ângulo de 90 graus com a reta S, que eu vou chamar de S, que é a reta suporte do lado AC, ou seja, a reta suporte de um lado é aquela reta que passa por esse lado, tá? Então, olha só, esse segmento, né, essa distância de B para S, é justamente a altura do nosso triângulo. E nós sabemos como é que se calcula a distância de um ponto a uma reta. A gente já viu que basta nós termos as coordenadas do ponto, que estão aqui, né? A abscissa de B é 2 e a ordenada de B é 3. E logicamente que precisamos também da equação geral, né? Para quem não lembra, a equação geral é essa que tem esse exato formato aqui. A equação geral da nossa reta S. Já que a distância de B para S será dada pelo módulo de AX mais BY mais C dividido pela raiz quadrada daqui, desse A ao quadrado, mais esse B também elevado ao quadrado. Onde A, B e C são os coeficientes aqui, pessoal, ó. Os coeficientes, né? E o termo independente, no caso do C, da equação geral da reta S. E logicamente que esse x e esse y nada mais são do que as coordenadas do ponto que a gente está tentando calcular a distância dele para a reta. Então, olha só, como a gente viu as coordenadas do ponto, nós já temos. Tudo que a gente precisa é determinar qual é a equação geral da reta e poderemos tranquilamente calcular essa distância. Para determinar a equação geral da reta, a gente deve lembrar que o fato de nós conhecermos esse ponto A, que pertence à reta S, e esse ponto C, que também pertence à reta S, nos permite utilizar o determinante, né? Determinante para calcular essa equação da reta, certo? Devemos lembrar que para usar o determinante a gente vai considerar um terceiro ponto, né? Um terceiro ponto genérico dessa reta, ou seja, um ponto de coordenadas x e y quaisquer dessa nossa reta, e agora sim fazer o determinante. Bora lá. Calculando a equação geral da reta S. Destacar aqui, né, ó. O primeiro ponto que eu vou considerar é o ponto genérico, tá? As coordenadas dele estão aqui, x e y e 1. O próximo ponto é o ponto A, certo? Ponto A de coordenadas 1 e 1. E o próximo ponto é o ponto C.
O ponto C de coordenadas, 3 e 2. Sobe 3, desce x. Sobe 1, desce 1. Primeira diagonal está aqui, ó. 3 vezes y vezes 1, que dá 3y. Segunda diagonal está aqui. X vezes 1 vezes 1, que dá apenas um x. E a terceira diagonal principal é 1 vezes 2 vezes 1, que dá o nosso 2. Na diagonal principal nós temos x mais 2y mais 2, está aqui. E agora façamos os cálculos na diagonal secundária. Primeira diagonal secundária está aqui, ó. O que nos dá x vezes 2, multiplicado por 1, que dá 2x. Segunda diagonal secundária está aqui. 3 vezes 1 vezes 1, que nos dá um 3. É isso? E a última diagonal secundária é essa daqui. 1 vezes x, 1 vezes y, né? Vezes y vezes 1, que dá o próprio y. Na diagonal secundária, nós temos 2x mais y, não é isso? 2x mais y, somado com 3. Agora será simplesmente, nosso cálculo será simplesmente observar que o nosso determinante, né? Esse determinante tem que ser 0, pelo fato desses pontos P, A e C serem pontos alinhados, né? Pois eles pertencem a uma mesma reta, que no caso é a reta S, o que fará com que a gente possa substituir aqui, no lugar determinante, ficando diagonal principal menos a diagonal secundária igual a 0. Na diagonal principal, o que nós temos é x mais 2y, x mais 3y, é 3y, pessoal, aqui, ó, 3y, tá? Corrigindo aqui, ó, x mais 3y, não é isso? X mais 3y, botar aqui, x mais 3y somado com 2, menos, no lugar da diagonal secundária, está aqui, 2x mais y mais 3, igual a 0. O que nos dá agora x mais 3y, o que é isso? Botando 2 de novo. X mais 3y mais 2, esse sinal negativo será distribuído em todo o parêntese, o que fará com que todos os sinais dentro do parêntese sejam invertidos, ficando então menos 2x, menos y menos 3 igual a 0. E agora nós temos x menos 2x dá menos x. 3y menos y dá mais 2y. E 3, aliás, 2, né? 2 menos 3 fica menos 1. Notem que essa daqui é a exata equação geral da nossa reta, certo? E agora que nós temos a equação geral da reta S, bastará calcular a distância, tá? Bora lá então. Primeiramente, eu vou destacar o ponto B e a reta, tá? Somente o ponto B, tá aqui ele, de coordenadas 2 e 3. Nossa reta S, né? Nossa reta S, cuja equação geral é menos x mais 2y menos 1 igual a 0. Vou destacar aqui a equação geral dela. Menos x mais 2y menos 1 igual a 0. E nós sabemos que essa distância, né, desse ponto B para essa reta S, que é a altura que nós queremos, ela será dada por distância de B até S igual ao módulo de menos x mais 2y menos 1 dividido pela raiz quadrada de o coeficiente, né? O número que acompanha a variável x, no caso, é o menos 1. Menos 1 ao quadrado. E, logicamente, que o número que acompanha o y, no caso aqui o 2, também ficará elevado ao quadrado. E agora, pessoal, a gente deve observar que esse x, como eu havia dito, e esse y são justamente as coordenadas do ponto B, tá certo? Então bastará fazer a substituição. No lugar da variável x, ficará o 2, né? A abscissa de B, ficará então menos, aqui ó, no lugar do x entre o 2, mais 2 vezes no lugar do y entre o 3, menos 1.
dividido pela raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. E agora o que nós temos aqui é o módulo de menos 2 mais 2 vezes 3, que é 6, menos 1, dividido pela raiz quadrada de 5. E a nossa distância, né, nossa altura, nada mais é do que menos 2 mais 6 dá mais 4. Mais 4 menos 1, que dá 3. Módulo de 3 sobre a raiz quadrada de 5. Como a gente sabe, o módulo de 3 é o próprio 3, dividido pela raiz quadrada de 5. E agora a gente precisa racionalizar, né? O normal é fazer a racionalização desse denominador que está irracional, no caso aí a raiz de 5, e essa racionalização é feita simplesmente multiplicando esse denominador por 5, aliás, pela raiz de 5, o que nos obriga a multiplicar também o numerador. Não é isso? Está aqui. Teremos então 3 raiz de 5 dividido por 5. E essa é a altura relativa ao lado AC do triângulo, tá certo? Espero que essa resolução venha ajudar todos vocês, tá bom?